Patrulha do Consumidor. Você que está em casa já experimentou a tensão que antecede o casamento, né? Quem casou sabe como é. Agora, imagina o que passou a Jéssica. A Jéssica estava às vésperas do casamento e ainda tinha que se preocupar com os móveis da cozinha. Móveis planejados para a cozinha da casa nova dela. A montagem, a metragem ficaram totalmente diferentes do que havia sido encomendado. E aí, como é que monta? O Programa da Tarde saiu em defesa da consumidora para tentar resolver esses problemas antes do casamento dela. Junta uma coisa com a outra, olha, e você agora vai conferir o que aconteceu. Jéssica Menezes e Alexandre Santos estavam de casamento marcado quando pediram ajuda da Patrulha do Consumidor. É que faltando menos de 20 dias para o grande dia, os noivos estavam enfrentando problemas relacionados à compra dos móveis planejados da cozinha. R$10 mil foram gastos nessa loja. Isso, a gente pagou a cozinha e o guarda-roupa à vista, né, na loja, compramos lá. E o resto dos móveis também. O guarda-roupa, foi o sofá, o dormitório da minha filha, compramos tudo lá na mesma loja. Aí quando o rapaz da pia veio medir, ele falou pra gente que estava errado esse armário. Esse armário aqui na frente, exatamente aqui deveria ser a pia. Não está alinhada com a janela. Não está centralizado, sendo que no projeto eu queria um armário de canto, ela falou que não ia dar para colocar o armário de canto, porque senão não ia ficar alinhado. E de qualquer forma ela veio aqui, mediu tudo, mesmo assim não veio alinhado. Aí depois de um tempo eu descobri também que eu tinha pedido para ela colocar micro-ondas do maior, que é o de 30 litros. Fui medir para dar as medidas para o padrinho e tal. E aí quando fui medir só cabe um micro-ondas de 20 litros. Aqui vai ser o depurador. E eu falei para ela que o cooktop que eu vou colocar em cima da pia seria de 5 bocas. Aí ela falou, como é o cooktop de 5 bocas, o depurador tem que ser para de 6 bocas, que é o mesmo, né? Aí ela falou assim, ela falou, pode deixar que eu vou colocar aqui. E aqui cabe só o depurador para um cooktop de 4 bocas. Aqui você tem outros problemas, outros defeitos aqui também. Aqui é o forno, é a parte do forno, né? Que eu falei para ela que eu queria um forno desses, que é aqueles maiores, né, e tal. E aí, depois, quando eu fui medir também, eu descobri que não cabia. Só cabia aqueles forninhos elétricos pequenininhos. No palco do Programa da Tarde, Jéssica e Alexandre receberam as primeiras orientações do especialista em Direito do Consumidor, Sérgio Tanuri. E aí eu pergunto para a Jéssica, porque o Código de Defesa do Consumidor é bem claro, ela tem o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, a loja vai ter que entregar, nesses 17 dias que faltam para o casamento, uma cozinha do jeito que ela comprou, porque ela pagou à vista. Ou senão ela tem direito ao dinheiro de volta. O que você quer, Jéssica? O que seria menos pior agora? Então, eu acho que o menos pior é que eles arrumem, consertem o erro. Porque, de qualquer forma, se eles me ressarcer o dinheiro, para mim procurar uma outra loja, né, para poder pedir novamente, para demorar mais 30 dias úteis, eu vou ficar mais de um mês e meio sem a minha cozinha. O próximo passo foi pedir explicações para a loja. Nada do que ela pediu e que estava no pedido bem descrito foi entregue conforme elas queriam. E o casal vai casar daqui 17 dias. E Guido, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, ele diz claramente que os consumidores que já pagaram pelo produto lá em março, eles têm o direito a exigir o cumprimento forçado da entrega ou ter o dinheiro de volta. O que o Móveis Rainha vai fazer? O que vocês vão fazer para resolver o problema delas? A Rainha nunca deixou nada para trás sem resolver. Vai ser resolvido dentro da medida possível tudo que for necessário. Seu compromisso? O compromisso da Rainha é deixar o cliente satisfeito, atender o cliente dentro da medida e deixar ele satisfeito e com certeza até sábado está resolvido. Que maravilha, se isso acontecer vai ser ótimo. Resta saber se a loja cumpriu a promessa de reparar os erros na cozinha planejada da Jéssica e do Alexandre antes do casamento. Depois que nós tivemos no Programa da Tarde, o gerente da loja entrou em contato conosco para falar que realmente ele ia cumprir com o prazo. No sábado ele mandaria uma equipe para solucionar o problema. E ele solucionou, mandou uma equipe no sábado mesmo e conseguiu arrumar a nossa cozinha no sábado, no prazo que ele tinha dado para a gente. Aqui, como vocês podem ver, era 2 portas de abrir para os lados. Eles fizeram
de abrir, que ficaria melhor, né? E uma gaveta aqui, embaixo. Aqui na parte do micro-ondas, não cabia o micro-ondas do tamanho que eu queria. Aí eles vieram e trocaram essa parte toda, agora cabe. Aqui eu não tenho depurador ainda, mas como vocês podem ver também, ele aumentou o tamanho, agora cabe um depurador para o meu cooktop. Aqui a parte do forno, eles também arrumaram, aumentaram, e eu ainda não tenho forno, mas também cabe o forno que eu quero e que eu preciso. Na questão da cor, ele era essa cor só na parte das portas. Agora, ele tá todo dessa cor, até dos lados que era branco, né? Queríamos agradecer especialmente todos que ajudaram, né? E principalmente o programa da tarde, Patrulha do Consumidor. Queríamos agradecer agora, depois de casados, e estamos muito felizes. Ponto para a Jéssica e Alexandre. Casaram, estão felizes. Cozinha montada. Aí sim, as medidas corretas têm que ser adotadas na hora certa. É verdade. Eles demoraram demais. Mas no final, com a pressão, com o trabalho do Tanuri, da patrulha, do programa da tarde, da produção, aí eles tomaram as medidas certas e aí deu certo. Deu certo e parabéns à empresa Móveis Rainha, que prometeu e cumpriu. Olha, cumpriu muito bem feito. Bom, olha só, daqui a pouquinho nós teremos um caso aqui. Se você de casa, se você está pensando em comprar um imóvel, comprar sua casa própria, fique ligado. Mas antes, eu quero falar sobre tecnologia aqui na Patrulha do Consumidor, porque você que é mãe e nos assiste, sabe bem como as crianças estão cada vez mais ligadas na tecnologia. Verdade. Bom, pensando em presentear o filho, a Dirce, ela comprou um tablet em setembro do ano passado, mas o aparelho só funcionou por 3 dias. Depois disso já apresentou problemas. A partir daí, ela levou 4 vezes na assistência técnica e não conseguiu que o aparelho funcionasse bem. Então, o programa da tarde entrou no circuito, saiu em defesa dos direitos da consumidora e a gente vai conferir agora como terminou essa história. Dirce de Oliveira, dona de casa de 47 anos, comprou um tablet da marca DL para o filho dela utilizar. Depois de alguns dias de uso, o aparelho parou de funcionar. Dirce já enviou para assistência técnica e sempre que o tablet retorna, para de funcionar novamente. Ela agora já busca a devolução do dinheiro pago no aparelho. Terceiro para o 4º dia ele já começou a dar problemas. Ficar preto, com as telas toda bagunçada, riscada, com riscos pretos e tudo, a gente já procurou de mandar para assistência técnica. Parecia então que a questão estava solucionada. A gente foi buscar o aparelho e trouxe embora. A gente constatou que ele liga e fica na tela do fabricante, não sai disso. Acompanhada da nora, a consumidora esteve no programa da tarde para pedir o dinheiro de volta, mas a empresa fabricante não atendeu as ligações da produção. Nós estamos tentando falar com o fabricante e assim que conseguirmos, voltaremos a esse caso. No dia seguinte, Dirce e a nora retornaram ao programa informando que haviam ligado assim que ela deixou o palco do programa. Eles ligaram lá querendo tentar fazer um acordo, né, para acertar. Diz que era um assunto muito simples de ser resolvido. Quando eu peguei o telefone, ele falou assim, isso é uma coisa tão fácil de resolver, não precisava ter chegado a isso. Eu falei, mas então por que vocês não resolveram? Além de ligar para a consumidora, a empresa emitiu um comunicado se comprometendo a devolver o valor pago pelo tablet. E só para confirmar, né? Precisa ver o dinheirinho na conta em 72 horas no máximo. Será que o dinheiro da Dirce foi devolvido? Depois da minha participação no programa, a empresa entrou em contato com a gente e resolveu o nosso problema. Devolveu o dinheiro e ainda corrigidos. E eu gostaria de agradecer a Patrulha do Consumidor e o Programa da Tarde por ter ajudado a gente nesse caso. Gente, vale a pena vocês procurarem a Patrulha do Consumidor e o Programa da Tarde, porque aqui resolve mesmo o problema. Muito obrigado, Patrulha do Consumidor.
Pronto para dir-se! Mais um caso solucionado. Nós é que agradecemos, porque esse quadro aqui, que é um quadro de grande sucesso dentro do programa da tarde, ele só existe porque as pessoas procuram a produção, procuram a minha, a Ana, a Ticiane, ao próprio Tanuri, as pessoas que trabalham no programa da tarde, trazendo os seus casos. E são esses casos que a gente gosta de abraçar aqui e resolver. É evidente que às vezes a pessoa vem com uma situação que quando a gente vai fazer o levantamento, ou ela já está resolvida, ou ela não é um caso que não era bem assim a história. A gente tem que fazer uma filtragem jornalística para saber o que realmente deve e não colocar no ar, tá? Mas todos os casos que forem importantes, a gente gostaria que você também participasse. É a participação do telespectador. E como tem consumidor com problema para ser resolvido? Isso é o que não falta, né? Como, por exemplo, o Anderson. O Anderson todo elegante aqui, com o seu terno. O Anderson é um cara que sonhava com a casa própria. Então, ele foi procurar um lugar para comprar essa casa, um terreno e tudo mais, e fez essa compra. Mas a partir do momento que ele comprou esse terreno, comprou essa casa, a vida dele se transformou num verdadeiro inferno, num tormento. Por que isso aconteceu? Você vai saber agora. E eu já vou te alertando, se você está pensando em comprar uma casa, um terreno, se você recebeu uma oferta, abra o olho, porque as nossas economias não podem ser jogadas fora num negócio mal feito. Vamos contar para você a história do Anderson inteirinha, que está sendo preparada pela nossa produção. É uma reportagem quente. No final de 2012, o Anderson comprou um imóvel, estava à venda, uma casa. Deu uma entrada de R$20 mil para o proprietário e um adiantamento de R$18 mil para o corretor. É isso aí, Brito. Mas por problemas na documentação do imóvel, o negócio não foi concluído. Aí o proprietário da casa, então, devolveu o valor que havia recebido, mas o corretor não fez o mesmo. Bom, vamos ver a reportagem do Carlos Cavalcante para a gente entender melhor essa história. Nós da Patrulha do Consumidor estamos na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Quem nunca sonhou em ter um apartamento confortável, ter uma casa própria, um lugar para chamar de seu? Um lugar confortável para criar um cachorro, um passarinho, enfim, passar momentos agradáveis. E esse sempre foi o objetivo desse jovem casal, o Anderson e a Ariane, que são casados há pouco mais de um ano. O Anderson, quando era solteiro, resolveu planejar o casamento de uma forma super tranquila, buscar um espaço onde ele e a esposa pudessem desfrutar o momento tão sonhado. E foi aí que você procurou um amigo de infância na cidade de Vinhedo, cidade onde, aliás, ele passou boa parte da sua infância. Exatamente, foi onde eu fui criado e lá tinha uma pessoa, um vizinho nosso chamado Pardal, né? Conhecido na cidade como Pardal. É o apelido, né? O Reginaldo, né? O Reginaldo Aparecido Fonseca, que se apresentou como corretor de imóveis. E aí você confiou, falou, vamos fazer o negócio, você vai me arrumar uma casa. Exatamente, fomos atrás da casa, né? A primeira casa, no caso. Né? Ele nos mostrou essa casa, nós gostamos muito da casa, né? E demos um sinal. Nós colocamos na conta do proprietário 20 mil e mais 18 mil na conta do Pardal, no caso. Bom, vejam bem, isso por conta da confiança de infância, por conta de toda a situação que envolvia a relação de amizade entre o seu esposo e o Pardal. Sim, ele prometeu várias coisas para o Anderson, deu vários prazos durante o ano e nunca saiu a casa. A casa nunca saiu? Nunca. Conclusão da história, o Anderson, preocupado em resolver o negócio, garantir toda essa transação, ele depositou 20 mil reais na conta do proprietário da casa escolhida e mais 18 mil reais. Pardal pediu, falou, você deposita, que é para resolver o problema da documentação. Você também depositou? Da documentação, porque a casa não tinha o habite-se, né? Então o que ele me falou? Você só descobriu isso depois? Só descobri isso depois. Segundo ele também não sabia, né? Só que ele é um corretor, né? Então o corretor ele precisa saber dessas coisas. Ele alegou que não tinha o habite-se, começou a correr atrás e falei, legal, vamos correr atrás do habite-se porque nós gostamos da casa. A casa não saiu, o proprietário me devolveu os 20 mil, tranquilo, esse problema foi resolvido, porém os 18 mil até hoje não voltaram para minha conta. Bom, 2 anos já se passaram, a Ariane e o Anderson extremamente chateados, nervosos, por quê?
Olha só, eles moram nesse condomínio aqui. E para vocês terem uma ideia, é um condomínio de padrão médio, um condomínio aqui da Zona Sul de São Paulo, um lugar muito gostoso, só que tem um custo para vocês morarem aqui, R$ 1.500 por mês de aluguel. Exato. E mais R$ 600 por mês de condomínio. Sim, e essa, assim, o que foi a troca? Ao invés dele devolver o dinheiro, não, ele resolveu nos apresentar um novo projeto dentro de Vinhedo. Vila Suíça como uma forma de troca, né? Um condomínio fechado, uma casa de 2 andares, 100 metros quadrados e, além de tudo, dizendo que seria um preço menor do que o tabelado. Coisa que foi uma inverdade, que depois nós fomos atrás na imobiliária e foi uma inverdade. Ou seja, nada disso aconteceu. E para piorar a situação, olha só, foi feito um contrato, né? Foi feito um contrato direitinho, ou seja, esse contrato aqui acabou sendo assinado dentro da imobiliária Principado, numa mesa da imobiliária, com conhecimento de todas as pessoas que estavam lá dentro. Sim, exatamente. Por diversas vezes a gente foi na imobiliária, todos nos viram lá, né? E essa segunda casa também nós descobrimos que não tinha o Habite-se. Depois disso, voltei na imobiliária para tentar recuperar o meu dinheiro. Nisso eu acabei gravando a conversa. Tem uma gravação. Tem uma conversa gravada, onde ele disse que devolveria o meu dinheiro no dia 10 de março. Era o prazo dele. Isso não aconteceu? Não aconteceu. Então, assim, para não ter dor de cabeça, eu inclusive falei para ele, Pardal, eu não quero mais nada que isso. Eu não tô cobrando nem juros. Eu quero meu dinheiro. Eu quero apenas o meu dinheiro para poder comprar minha casa, porque eu tô vivendo de aluguel, eu tô casado e eu preciso ter minha casa própria. Pô, essa é a verdade. Vivendo de aluguel, numa circunstância muito difícil, esse dinheiro que eles estão gastando, esses R$ 2.100, na verdade seria um dinheiro que eles poderiam estar pagando aí uma boa prestação de um apartamento financiado aí por qualquer instituição financeira. E a verdade é a seguinte, o casal anda chateado, o Pardal botou dinheiro no bolso, o Pardal até agora não deu uma satisfação, o casal anda chateado e nós vamos ouvir um trecho dessa conversa entre o Pardal e o Anderson, para vocês verem que ele acabou se comprometendo de devolver o dinheiro, coisa que não aconteceu até agora. Bom, primeiro nós vamos mostrar a gravação que o Anderson fez dentro da imobiliária Principado. Vamos mostrar o momento em que ele conversa exatamente com o Pardal, com o Reginaldo, a respeito da devolução do dinheiro. Isso aconteceu em março do ano passado, quase um ano depois dele ter depositado o dinheiro. Eu não quero mais casa nenhuma, eu quero o meu dinheiro de volta, tá? Porque eu já cansei. Então eu quero os 18 mil de volta, aí você vê que eu quero uma data. Em março eu te pago os 18 pau. A gente marca uma data, 10 de março. Quando de março? 10 de março. 10 de março. Ficou bem claro que até agora o Pardal não definiu a situação, prometeu. Nós vamos fazer novamente uma ligação. Pardal, tudo bem? Pode falar? Isso, tudo bem? Tudo e você? Pardal, como é que tá a situação do dinheiro que tá com você? É só fazer a venda, liberando a primeira venda, o dinheiro é seu. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu dei o dinheiro pra você. E aonde foi parar meu dinheiro? O dinheiro foi usado comigo. Eu não fiz dinheiro. O imobiliário não tem nada a ver. Eu que fiz a venda. Na época, foi eu que fiz o contrato, eu que assinei, e a responsabilidade é minha. Eu vou procurar meus direitos, tá? A gente já tentou conversar, você não tem conversa com você. Eu vou procurar meus direitos, tá bom? Tá bom, se você precisar de mim, você pode contar. Tá aí, portanto, todo o problema que o Anderson e a esposa Ariane estão enfrentando com relação ao procedimento, o mau procedimento de um corretor de imóveis. E se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. O Pardal tá voando por aí. Ele mora lá em Vinhedo, interior de São Paulo. Então o sonho desse casal que tá aqui, do Anderson e da Ariane, o sonho deles é básico. Eles queriam trocar a capital pelo interior. Queriam morar na cidade de Vinhedo, que fica a 70 e poucos quilômetros aqui de São Paulo, uma cidade belíssima, uma cidade turística. Ele é de lá. Então ele pensou, vou morar de novo em Vinhedo, ter a minha vida lá, por questões profissionais, por decisão, porque a cidade grande está insuportável. Esse era o sonho do casal, voltar para lá, ter uma casa própria em Vinhedo.
E onde é que entra o problema? O problema é que eles compraram uma casa que não tinha habite-se. Habite-se, depois o Tanuri pode traduzir isso direitinho, mas é uma autorização da prefeitura para que a casa possa ser habitada. Tem que estar tudo certinho e tal. Às vezes tem alguma obra que a prefeitura não concorda, algo que está irregular, aí eles não dão habite-se. Aí nós vamos perguntar para o casal o que aconteceu para não ter o habite-se. O fato é que sem esse documento, o negócio não foi feito. O dono dessa casa devolveu o dinheiro para eles, tá? 20 mil que eles tinham já pago, 20 mil, 200 mil o valor total. O dono devolveu. Então, tá aqui, tá? Não deu negócio, estou devolvendo para vocês. Mas o corretor... Ô, Pardal, cadê você? Você está voando aonde? Vocês caíram no canto do Pardal. Canto do Pardal. É isso? É isso mesmo. Quanto tempo faz? Olha, desde julho de 2012. Então já é... Mais de um ano. Mais de 2 anos. E até hoje ele está como daquele jeito que ele falou, tentando vender algo para poder devolver o dinheiro para vocês. E se puder ajudar, é só falar com ele. Se ele puder ajudar em alguma coisa, caramba. É um absurdo. Amigo Agora... de infância, gente. Desculpa, é cara de pau. Não, agora sim, ô Tanuri, se ele pegou o dinheiro, ele usou esse dinheiro, é obrigação dele devolver, não é? Com certeza, Ticiane. Por quê? Primeiro que o dinheiro não era do corretor, era relativo a uma negociação que foi desfeita. E o caso é bem simples. É bem simples e você, se tiver, já nos vendo, Pardal. Eu vou mostrar aqui o que diz o Código Penal. O Código Penal, antes de falar do Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal diz sobre a apropriação indébita. Artigo 168, apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou detenção. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, ficar com dinheiro dos outros pode caracterizar crime. Crime de apropriação indébita. E tem mais. Código de Defesa do Consumidor, Brito. Tá aqui. Tá no livro, tá na lei. Tá no neles. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No caso, o corretor de imóveis, quando vendeu o imóvel para o casal, omitiu uma informação relevante. Qual era a informação relevante? O imóvel não tinha um habite-se. Ora, sem o habite-se, ele não consegue, o casal não consegue o financiamento. Não é isso, Anderson? Exatamente. Você não queria o financiamento para o imóvel? Queria o financiamento e no começo ele não falou, não deu essa informação pra gente, né? Como é que eu iria financiar um imóvel sem o habite-se? Claro. Ele, pelo contrário, ele dava prazos. Qual era Prazos pra quê? Para sair o habite. Porque E por fim, ele disse que não dependia mais dele. Mas o habite não saiu porque tinha algum problema na casa, na obra? Segundo ele estava resolvendo esse assunto na prefeitura. Então ele sempre falava assim, ó, daqui um mês o habite vai sair. Daqui um mês o habite vai sair. Ela pode ser, às vezes pode demorar mesmo, um mês, 1 ano, 2 anos. Mas para quem está assistindo aqui a Patrulha do Consumidor, Tanuri, o que significa o habite? Para que ele serve? Por que ele é tão relevante nesse caso? O habite é o seguinte, tem lá o terreno. O dono do terreno quer construir a casa sobre o terreno. Ele tem que apresentar um projeto na Secretaria de Obras da Prefeitura e, após ser aprovado a construção da casa ou do prédio, vai um fiscal da Prefeitura para dar o habite. O habite é a permissão de uso para a pessoa entrar e habitar a casa. E muitas vezes o proprietário não consegue, como pode ser o caso aqui do Anderson. Por quê? Muitas vezes, alguns espertinhos apresentam um projeto. E na hora da construção, a casa é muito maior, tem um puxadinho aqui, um puxadinho ali, uma garagem, uma edícula. E aí, a prefeitura não vai dar o habite-se porque não está de acordo com o projeto. Agora, o Tanuri, ele acabou até sabendo que não tinha um habite-se porque ele foi financiar. Se a pessoa quisesse comprar esse terreno e pagar à vista, ela poderia, de repente, ter comprado esse terreno sem saber que estava sem o habite-se ou não? Como que a gente conduz isso quando vai comprar um terreno? Ticiane, é muito importante a sua pergunta, Ticiane, porque para a gente deixar bem claro para todos que estão nos vendo ao vivo, por todo o Brasil e mais de 150 países, ao comprar um imóvel, que o imóvel não é um simples bem qualquer, geralmente é o sonho de uma vida. No caso do casal, seria o primeiro bem deles.
Então, veja, quando for comprar um imóvel, tem que exigir, antes da assinatura do contrato, uma relação de várias certidões e documentos, como o habite-se. No caso, aí, o Anderson e a Ariane acreditaram na conversa do Reginaldo, vulgo Pardal, que estava tudo ok. Mas este não é o procedimento correto. Você que está comprando uma casa, peça toda a documentação tem que ver pra relativa crer, né? ao imóvel. Isso mesmo, Ticiane. Relativa ao imóvel, relativa aos proprietários, para saber se o imóvel está com os impostos em dia. Se não tem está regularizado, penhora. se não tem penhora, se tem o habite-se. Sem o habite-se, não consegue financiamento e depois não consegue registrar. Agora, Tanuri, só te perguntar um negocinho. Nesse caso, você vai atrás do Pardal ou da imobiliária? Olha, o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz claramente que os fornecedores de serviços são responsáveis pelos atos dos seus prepostos. Na maioria dos casos, quando os compradores fecham um negócio numa imobiliária, se o corretor de imóveis dá algum problema, ou pega o dinheiro indevidamente, ou dá algum tipo de problema, a imobiliária é responsável pelo ato do preposto. Agora, no caso do casal, do Anderson e da Ariane... Nós não ouvimos falar em imobiliária não em teve nenhum momento, imobiliária. né? Foi um autônomo, foi um único corretor. Foi um serviço autônomo, Ana. Por quê? O Anderson estava falando que ele era vizinho lá da casa dele em Vinhedo, amigo de infância. Não é isso? Amigo de infância. Sim, não faz de isso. toda a família. Caramba. De toda a família. Então, amigo assim você não precisa de inimigo, Anderson. Pois não precisa, né? Não. E outra coisa, o Brasil inteiro viu lá na gravação, ele assumiu que a imobiliária não tinha nada a ver. Veja, a imobiliária nesse caso não tem culpa nenhuma pelo comportamento do corretor, que isentou, ele mesmo, o Reginaldo vulgo Pardal, isentou a imobiliária da responsabilidade. O negócio é ele, nós vamos ligar para ele, vamos ligar para o Pardal. É o seguinte, nessa gravação em março de 2013, que a gente agora reproduziu aí, o Pardal diz assim, fica tranquilo, os 10 paus eu te devolvo em 10 de março. Mas ele não falou de que ano, né? Então já passou março de 2013, já passou março de 2014. Pardal, a gente vai ligar para você, garoto. E vai ser agora. E nós vamos, a produção já está providenciando essa ligação, nós vamos conversar com ele para saber onde foram parar os 18 mil reais da corretagem do negócio que não deu certo e foi desfeito. Alô, Pardal, boa tarde. Boa tarde, Brito. Tudo bem? É o Brito Júnior aqui, programa da tarde, Patrulha do Consumidor. Bom, eu vou te passar para o Sérgio Tanuri, que é coordenador do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, para ele continuar conversando contigo. Obrigado por ter atendido a gente. Nada, rapaz. Boa tarde, Pardal. Boa tarde. Aqui é o Sérgio Tanuri, eu sou coordenador do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e mais de 150 países, com o caso do Anderson e da Ariane, que em julho de 2012 comprou uma casa em Vinhedo, fez a negociação e por motivos de habite-se, o negócio não continuou, mas eles deram um sinal. O sinal de 20 mil reais para o proprietário e 18 mil de comissão para você. Estou aqui até mostrando para todo o Brasil um folheto que você preencheu à mão, tá? Dando todas as coordenadas do depósito e também no caso relativo ao depósito dos 18 mil da sua conta. O que acontece é o seguinte, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se o comprador, no caso os consumidores, não deram causa ao desfazimento, ao distrato, né? Ao desfazimento do negócio e ao distrato, porque faltou uma documentação que era para ter tido e não teve. Veja, eles não têm obrigação nenhuma, eles têm o direito de ter o dinheiro de volta corrigido monetariamente. O proprietário devolveu os 20 mil. Mas, Pardal, já faz 2 anos, desde julho de 2012, que você está com os 18 mil do casal e não devolveu. O que acontece? Durante esses 2 anos, eles pagaram 23 mil reais e 100 de aluguel, porque não conseguiram realizar o sonho da casa própria. Eu quero saber aqui, nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, quando você vai devolver esses 18 mil reais pertencentes ao casal? Pretendo devolver, de acordo com o que eu conversei com ele de manhã, realmente eu vendi o imóvel para ele por o fato de eu ser autônomo, já isentei totalmente a imobiliária, ele sabe disso, eu conheço ele desde menininho, tenho o maior respeito por ele, pessoa idônea. Eu vendi o imóvel para ele que tinha habite, no caso a primeira casa que eu vendi para ele,
ela tinha o habite, eu só estava entrando com a regularização da planta, porém o processo demorou muito e teve um problema de recuo e eu não consegui o habite junto à prefeitura da regularização da planta. Foi feito todo o serviço com o engenheiro, paguei as custas do serviço do engenheiro, do arquiteto para fazer a regularização da planta. Demorei quase um ano para poder sair esse documento e não saiu. Aí eu já tinha recebido os 10 mil, que foi o combinado da comissão, ele alega que não é ele que pagou. Realmente não saiu dele, ele só antecipou o dinheiro que o dono do imóvel tinha que me pagar. A minha comissão, eu sou corretor, eu teria esse direito dos 10 mil. Os 8 mil que ficou faltando era a diferença para fazer a regularização da planta, inclusive deixar ela verbada no INSS para que ele pudesse fazer o registro no cartório e fazer o financiamento. Esse realmente não aconteceu. Aí eu tentei vender um outro imóvel para ele, que ele citou em Vila Suíça, que é em Vinhedo, só que demorou para sair o habite. Quando saiu, eu já tinha feito o distrato com eles. Mas no distrato, se for ver aí que está escrito aí, teria que, para que eu não saísse no prejuízo, porque corretor que é autônomo, vive de venda, cai 10 mil na mão de uma venda, você vai guardar o dinheiro? Não vou guardar. Realmente, eu tenho meus problemas, tenho minhas contas para pagar, eu entendo que, para mim, o negócio estava feito. Eu não imaginava jamais que a venda não concretizaria, entendeu? Mas eu não me nego a pagar em momento algum para ele, desde que eu tenha dinheiro para pagar. Ele tem direito a esses 10 mil, até vocês quiserem marcar comigo, eu vou até São Paulo. Peraí, Pardal. O acordo, sem problema. Ok, Pardal, nós ouvimos as suas considerações. Primeiro lugar, todo mundo tem os seus problemas. Se você tem seus problemas, o casal também tem, como todo mundo aqui tem. O que não pode é pegar o dinheiro dos consumidores, Pardal. Porque tá aqui, eu vou mostrar para todo o Brasil. Ó, foi feito um depósito de 18 mil reais na sua conta. Foi ou não foi os 18 mil reais, Pardal? Foi, eu não nego, nunca então, neguei isso. Se foi, Pardal, se foi feito o depósito de 18 mil reais na sua conta em junho de 2012, por que tá demorando mais de 2 anos para devolver o dinheiro para ele? Porque se você gastou dinheiro, não é culpa deles. Alô? Oi, fala, Pardal. Foi só para cuidar de documentação. Não, peraí. Para cuidar de documentação, primeiro, você devia ter visto antes, e é um ônus do vendedor do imóvel. A pessoa que coloca um imóvel para vender, ela que tem que ser responsável por regularizar a planta junto à prefeitura, para regularizar o habite-se. Você não deveria ter vendido uma casa que não poderia ter sido vendida porque está irregular. Agora, você recebeu o dinheiro da comissão da venda. Os 18 mil reais foram depositados na sua conta, como você mesmo admite, há mais de 2 anos. Nós queremos um prazo para devolver, porque essa novela não pode mais. Se você gastou, não é problema do casal, você tem que devolver. Concordo. Você concorda? Ótimo que você concorda, porque o Código de Defesa do Consumidor concorda também. Então eu quero saber a data, quando você vai devolver o dinheiro para ele. Mais uma dinheiro data, integral, né? Os 18 mil, não só os 8 mil que ele quer devolver. Ô, Pardal, nós estamos aqui no estúdio com o Carlos Cavalcante, que vai com o casal aí em Vinhedo, para conversar com você, para receber o dinheiro. Nós vamos sair daqui do programa ao vivo. O Carlos Cavalcante já está a postos aqui para ir aí para Vinhedo. Quando que você vai pagar, dar um cheque para o casal? Não tenho como te falar agora. Faz 6 meses que não vende nada. O mercado está muito complicado. Eu já expliquei essa situação para o Anderson. Desde o início eu falei para ele, Anderson. O que o consumidor tem a ver com isso, Pardal? Eu me disponho a pagar ele. Inclusive, o próprio 10 mil reais, pela lei do consumidor, que já vocês estão falando tanto nisso, eu também tenho direito de resposta nisso. Eu fiz a venda, foi feito o contrato, foi assinado o contrato revogado e retratado. Nada lá no contrato diz que eu tenho que devolver o dinheiro. A comissão, peraí. Por consideração ao Anderson, embora com todo esse problema, eu vou devolver sim. Você está falando há 2 anos que vai devolver. Há 2 anos. Não dá mais para acreditar na sua palavra. Não dá mais. E outra. Pardal, me ouve. Confissão de dívida sem problema. Não, confissão de dívida não. A coisa é o seguinte, tá? A situação é o seguinte. Tá, tudo bem. Desde julho de 2012... Você está com os 18 mil que foram depositados pelo casal Anderson e Ariane na sua conta relativo a um negócio que foi desfeito
não por culpa dos consumidores. Então, você deveria fazer como proprietário. O proprietário agiu direitinho, devolveu os 20 mil. Você deveria devolver o dinheiro da comissão. Então, o que acontece? Ou você devolve o dinheiro, ou a patrulha do consumidor vai para Vinhedo, e aí pode virar caso de polícia, porque o artigo 168 do Código Penal diz claramente e mostra o que caracteriza o crime de apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal. Então, veja, a coisa pode virar caso de polícia. Como nós vamos resolver isso? Você vai devolver o dinheiro quando? Prazo, quero ouvir prazo. Tenho que agora levantar como eu vou fazer isso. Eu não tenho condição hoje financeira para falar, vou te dar um cheque meu e o cheque voltar e acontecer tudo de novo. Eu tenho que estar com a consciência que eu tenho que devolver, que eu vou devolver. Agora, o prazo, eu tenho que fazer venda. O que eu posso dispor para ele até entrar, eu estava querendo que ele viesse justamente para resolver essa situação, de fazer um acordo com a gente. Ele vai fazer aqui. O que aí? E conforme eu vou vendendo, a imobiliária que hoje eu presto serviço, que não tem nada a ver com esse caso, mas eu tenho um emprego hoje, poder retendo os valores conforme eu vou vendendo. Não, isso nós não vamos admitir. Ele está esperando já há 2 anos, Pardal. Está esperando há 2 anos e ele já cansou de ir aí. Eu vou perguntar para o Anderson agora. Vou perguntar para o Anderson. Vamos ver o que ele vai falar. Anderson. Qual o prazo que você acha razoável para ele te devolver esses 18 mil e não virar um caso de polícia? Se fosse pela lógica ontem, né? Mas como eu sei que isso não vai acontecer, no máximo 3 meses. 3 meses estourando. É o prazo que ele tem para devolver o dinheiro. Eu ainda estou dando 3 meses, sendo que ele combinou, Pardal, você combinou comigo 2 devoluções. Dia 10 de março. Sim. Exatamente, né? Vamos combinar 3 meses. Acho justo. Quer dizer, em setembro do ano passado, você disse para mim que ia devolver dia 10 de março. Quer dizer, já se passou 1 ano. Eu estou te dando mais 3 meses. Nós casamos, estamos sendo lesionados, porque estamos pagando aluguel aqui em São Paulo. Que não era a intenção essa, né? Mas por várias vezes nós tentamos e fomos aí entrar em acordo para não precisar chegar ao extremo, só que a sua palavra para nós já não estava mais valendo. Tá certo. Pardal, é o Sérgio Tanuri falando. Bom, o casal, os consumidores, o Anderson e a Ariane, concordaram em te dar mais uma chance. Tá bom, e agradeço. Estão te dando 90 dias. 90 dias para você se virar e devolver os 18 mil reais com juros e correção. Para quê? Para que tudo termine bem. Porque senão a coisa poderia virar caso de polícia. Tá ótimo. Ok, Pardal? 90 então, dias. Estamos entendidos, né? 90... Agradeço, André. Obrigado pela chance aí, vai dar tudo certo. Ok, 90 dias a partir de hoje é a chance que o casal está dando para você. Eles ainda acreditam em alguma coisa que ficou dessa amizade de infância que você citou aí e eles também tinham citado aqui. O Anderson tá com pena, Espero que você consiga resolver esse problema, porque o que me parece nessa história é assim, ó, sabe aquela frase antiga que diz assim, devo, não nego, pago quando puder? Já pensou se tudo na vida da gente fosse desse jeito? Se todas as pessoas, todos os comerciantes, todos os empresários, se todo mundo pensasse assim? Cara, não tinha mais nada funcionando. Todo mundo tinha quebrado e ido à falência. Tem que ter responsabilidade, porque se eu ficar sem pagar minhas contas, eu vou ter a luz cortada, eu vou ter a água cortada, que já está difícil o negócio da água, né? Eu vou perder minha casa, vou perder meu carro, eu vou perder a minha credibilidade, eu vou ficar com o nome sujo na praça, mas eu tenho responsabilidade. Será que o Pardal tem pelo menos uma parte disso tudo que eu citei ainda? Ou boa fé? Ele tem uma coisa, um prazo de 90 dias, e aí não se fala mais nisso porque vai virar caso de polícia. Obrigado ao casal Anderson. Obrigada. Eu te agradeço. Ariane. Obrigado, Tanuri. Obrigado, até amanhã.